Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E é porque ele venceu que nós estamos aqui nessa noite, louvando, glorificando e exaltando o seu santo nome. Amém? Vamos passar agora para o momento de edificação pela palavra. Vamos seguir na nossa série de mensagens no Evangelho segundo escreveu Mateus. E como está aí na tela, hoje nós vamos responder, a essa pergunta: qual é a terra do seu coração? O texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler dos versos 1 até o verso 23. E vamos rogar ao Senhor que nos ensine, que fale conosco nessa noite. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dá-nos tua graça uma vez mais,
para que diante da tua palavra, essa palavra que é viva, que é poderosa, que tem poder em si mesma, que ela venha nos edificar, que o teu Espírito venha operar em nós, que as nossas limitações não nos sejam impedimento para alcançar o favor do Senhor por meio dessa palavra nessa noite. Que a minha limitação, Senhor, ao falar, não seja impedimento aos meus irmãos. E que as limitações deles ao ouvir também não sejam impedimento. Para que se cumpra o que o ponto dessa mensagem quer nos ensinar. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir a tua voz. No nome de Jesus e na dependência de Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, esse é um dos textos, talvez, com uma das parábolas mais conhecidas, né, de Jesus, a parábola do semeador. O capítulo 13 de Mateus, ele é o capítulo das parábolas. Nele tem 7 parábolas ao todo. Nós lemos a primeira de 7 delas. E é um dos grandes discursos. Jesus tem registrado, principalmente no Evangelho de Mateus, discursos um pouco mais longos. Esse é o terceiro desses discursos mais longos, onde Jesus vai discorrer acerca do reino de Deus por meio de parábolas. Nós já temos visto que o Evangelho de Mateus é aquele onde Jesus anuncia o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Na verdade, o ministério de Jesus foi uma anunciação do reino de Deus. E esse texto que acabamos de ler, Jesus começa a preparar o coração dos homens para ouvir essas parábolas acerca do reino. O texto, ele notadamente tem uma divisão tripla aqui, né? Nos primeiros versos, até o versículo 9, Jesus ele conta uma parábola, a parábola do semeador para uma multidão. Aí depois, lá no versículo 10, a gente vê que os discípulos de Jesus, em particular, perguntam a Jesus por que ele estava ensinando por parábolas. Eles queriam entender qual era o propósito de Jesus, e Jesus explica. E num terceiro ponto, então, a partir do versículo 18, Jesus vai explicar propriamente a parábola. Então Jesus explica primeiro por que ele pregou, que ele falou em parábolas, respondendo à pergunta dos discípulos. Depois, entendendo que os discípulos não estavam perguntando aquilo à toa, né? Eles não haviam entendido a parábola, ele passa a explicar-lhes essa parábola. E eu gostaria, então, de pensar com os irmãos nesse texto hoje, a partir de 3 pontos, baseado nessa divisão tripla aí desse trecho que lemos. Primeiro, a palavra é a mesma para todos. Segundo ponto, ouvir é um privilégio concedido pela graça de Deus. E o terceiro ponto, o coração revela o tipo de ouvinte que somos. Vamos ao primeiro ponto. A palavra é a mesma para todos. No versículo 1, nós vimos que Jesus, naquele mesmo dia, aqui ele está falando no mesmo dia porque o texto anterior fala daquele encontro de Jesus, ou melhor, aquela tentativa da família de Jesus de se encontrar com ele, mas Jesus diz para aqueles que estavam à sua volta: minha família são aqueles que fazem a minha vontade. Jesus, nesse momento, estava dentro de uma casa, provavelmente a casa de Pedro, que era o seu quartel-general, né, ali em Cafarnaum. E o texto, então, diz que naquele dia ele saiu de casa e ele foi para a beira-mar. Foi provavelmente para a região portuária, onde haviam ali os barcos dos pescadores, visto que Cafarnaum era uma cidade portuária. E o texto diz que a multidão, muito provavelmente aquela mesma que estava lá na casa, né, espremendo Jesus, foi. Jesus não tinha sossego, né, irmãos? E onde ele
a multidão ia atrás. Então a multidão afluiu para aquele lugar. Jesus então entra num barco. Isso era uma estratégia de Jesus para pregar. Dizem aí os especialistas que quando se recua um pouco da multidão e falava-se de cima do barco, tinha mais espaço para que a voz ecoasse e as pessoas pudessem ouvi-lo. Então Jesus usa dessa técnica mais uma vez, se afasta da multidão, passa a pregar de dentro do barquinho e a multidão ali na praia o ouvindo. E o texto diz no verso 3 que Jesus começou a falar muitas coisas. Como eu disse, esse capítulo ele tem 7 parábolas. Então, talvez o que tenha acontecido aqui é que Mateus escreveu dando uma picotada. Jesus falou as 7 parábolas em sequência. E quando eles voltaram, em particular, Jesus explicou para eles essas parábolas. Mas Mateus descreveu a explicação logo na sequência. E Jesus, então, fala para eles essa primeira parábola, chamada aí de parábola do semeador. Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, a parábola do semeador, ela descreve 4 diferentes respostas à mensagem do reino. É isso que fica muito claro e nós vamos abordar aqui na explicação de Jesus. Ela aborda 4 respostas, 4 tipos de reações, de atitudes diante da palavra de Deus. A primeira reação que Jesus mostra é a de corações endurecidos, aquela semente que caiu à beira do caminho, mas era um solo duro. Geralmente à beira do caminho, aquele lugarzinho que fica marcado, né, pisoteado pelas pessoas, pelas carroças. Então, ele não é macio, a semente não penetra e ali não frutifica. É o coração endurecido. O segundo são os corações superficiais, é o solo rochoso. Tem terra só na superfície, por baixo é pedregulho. E isso era muito comum lá na região de Jerusalém, onde Jesus pregava. Então era muito fácil das pessoas entenderem essa parábola. Aquilo que cai nesse tipo de solo até começa a nascer, mas não cria raiz. Ele fica só na superfície. Então são os corações superficiais. O terceiro são os corações ocupados, é o solo espinhoso. É aquele solo onde a palavra até penetra, mas no meio, junto com ela, nasce um monte de outras coisas ocupando espaço, competindo com ela. E assim, ela não dá fruto. E o último tipo de solo, Jesus falou, é a terra boa. São os corações quebrantados, são os corações abertos, os corações frutíferos. Mas antes da gente explicar, porque Jesus explicou foi depois, eu queria que a gente prestasse atenção numa coisa que Jesus falou aqui, logo no início, antes de explicar o texto. Jesus falou o seguinte, lá no versículo 9, depois de falar sobre esses tipos de terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma frase que é repetida muitas vezes no livro de Apocalipse, né? Nas cartas às 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus não faz o complemento, porque ele já era ele próprio falando. Ele só diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certamente, meus irmãos, Jesus não estava pregando para surdos. Até tinha alguns no caminho de Jesus, né? Mas aqui não é o que o texto diz. Ele estava falando para a multidão, e a multidão o ouvia. Tanto é que Jesus usou uma técnica para ser melhor ouvido, ao subir no barquinho e se afastar da multidão. Ele sabia que a multidão estava ouvindo. Por que é que Jesus faz essa afirmação? Certamente ele estava querendo dizer que tinha um tipo diferente
de audição que precisava ser exercitada aqui diante dessas parábolas. E ele vai dizer mais. Lá no versículo 16, ele diz para os discípulos assim que eles eram bem-aventurados porque eles estavam vendo e ouvindo aquelas coisas. Irmãos, certamente aqui Jesus estava dizendo para aqueles homens, para aquela multidão, que não bastava prestar atenção na historinha que ele estava contando. Que havia algo muito maior e mais significativo por trás daquilo que ele estava falando. E por isso era necessário mais do que uma simples audição comum. E é isso que ele vai passar a explicar para os seus discípulos. E é o segundo ponto da nossa mensagem. Então, só reforçando, o primeiro ponto é que a mensagem é a mesma para todos. Jesus contou aquela parábola, a multidão ouviu a parábola, mas Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Mas todo mundo tinha ouvido. Vem então o nosso segundo ponto. Ouvir é um privilégio concedido pela graça de Deus. A pergunta dos discípulos aí no versículo 10, quando diz assim, então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Olha a pergunta dos discípulos. Isso chamou a atenção dos discípulos, irmãos. Por quê? Porque Jesus, e nós que estamos aqui há mais tempo e temos acompanhado a série de mensagens em Mateus, vimos Jesus falando abertamente, sem pudor. Jesus, ele é muito claro, ele é muito explícito para falar do reino dos céus, para condenar o pecado e a dureza do coração dos homens. Ele é muito claro na sua mensagem. E os discípulos estavam acostumados com isso. De repente, Jesus muda o tom. De repente, Jesus começa a usar de parábolas para falar com aqueles homens. Isso certamente soou estranho ao ouvido dos discípulos. Afinal, o propósito de Jesus não era anunciar claramente, abertamente o evangelho do reino? Por que agora Jesus começa a falar por códigos? Por mensagem codificada? Isso é uma pergunta, meus irmãos, que é importante para nós, inclusive nos dias de hoje. Isso ecoa a frase de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que o problema na pregação da mensagem está na mensagem? Será que o problema está na proclamação do evangelho? Ou será que o problema está em nós? Está naqueles que têm ouvidos, mas muitas vezes não ouvem. É isso que Jesus vai passar a explicar. Antes da explicação de Jesus, eu queria dar uma explicação sobre o que é uma parábola. É importante a gente entender isso. Parábola vem do grego parabolê, e uma tradução simples seria algo como uma comparação. É uma narrativa de uma história que aponta para alguma outra coisa, ilustrando aquela coisa. Então, as parábolas de Jesus, elas são ilustrativas, ou seja, Jesus, de certa forma, ele desenha algo, ele apresenta visualmente por meio da parábola, a parábola de Jesus sempre usando elementos comuns do cotidiano daqueles que o ouviam, mas ele queria apontar para algo maior. Ele não queria só contar uma historinha, ele não queria só narrar uma cena de um homem semeando e dos frutos que aquilo deu de acordo com o solo. Ele tinha uma mensagem a mais para comunicar. Então a parábola, ela tem essa característica. À primeira vista, ela é simples até para uma criança entender.
né? Entender a historinha que está sendo contada. Mas a compreensão do seu significado exige muito mais do que o simples ouvido natural. O seu real significado, o seu ensinamento, não pode ser entendido por qualquer um. E Jesus explica, então, o propósito de ele falar em parábolas. E notem que é dura a explicação de Cristo. Veja o que ele diz no verso 11. Porque a vós outros, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo para eles assim, aquilo que eu estou falando por parábolas, aqueles que são cidadãos do reino, eles estão entendendo algo que eu estou falando na forma de revelação de mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Por assim dizer, a parábola pode ser uma forma de revelar uma verdade por trás dessa história ilustrativa. Jesus diz na sequência, mas aqueles não lhes é isso, qual que é a palavrinha aí? Concedido. Aqueles não é isso concedido. Por isso que todos ouvem, mas ouvir verdadeiramente com os ouvidos espirituais, com os ouvidos da fé, é graça de Deus, é favor que Deus concede a quem? A todos? Não, aos seus. Ao seu povo, Deus concede. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O mestre fala, todo mundo escuta. Quando o pastor fala, quer dizer, o pastor de ovelhas, todos os animais escutam. Mas quem é que atende ao chamado dele? As ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhes é isso concedido. E Jesus usa uma expressão aqui, meus irmãos, muito, muito pesada. Ele diz no versículo 12 assim, pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Quem tem vai receber mais. A gente não tem aquele conceito, né? De que dinheiro só vai para quem tem mais, não é assim? A água só corre para o mar. Jesus está reforçando essa ideia, espiritualmente falando. Jesus está dizendo, a quem tem, mais lhe será dado, e vai ter em abundância. Ele diz na sequência, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Essa expressão de Jesus, meus irmãos, é uma expressão de juízo. Jesus não veio à terra para julgar, ele veio para salvar, mas isso não muda o fato de que ele é o juiz de toda a terra. Na sua segunda vinda, ele vai voltar para julgar a terra. E ele é aquele que veio fazer separação entre ovelhas e bodes. E a pregação do Evangelho, de alguma forma, já faz essa tarefa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está comparando, na sua parábola, o ato de ouvir e não entender com o ato de não ter e ainda perder até o restinho do que tem. O que ele está dizendo? Aqueles que têm são aqueles que são agraciados por Deus. São aqueles que receberam favor de Deus ao ouvir a palavra e receber o Evangelho. Agora, aqueles que não entendem, aqueles que rejeitam essa palavra, até o que não tem lhes é tirado. Quão grave é isso, meus irmãos? Jesus segue dizendo, então, no verso 13, por isso lhes falo por parábolas.
Jesus está dizendo, depois de dar essa explicação, Jesus diz para os discípulos, respondendo bem objetivamente a pergunta deles, por que o Senhor está falando por parábolas, Jesus? Jesus diz, é por isso que eu falo com eles, por parábolas. Porque quem tem vai receber mais por meio delas. Quem não tem, vai perder o restinho. E aí Jesus segue dizendo, porque vendo, não veem. É uma visão falsa, eles não enxergam a verdade, é isso que Jesus está dizendo. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. É aquela ideia do entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles não entendem. De sorte, versículo 14, que neles se cumpre a profecia de Isaías. E aqui Jesus está citando Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Onde Jesus vai dizer as palavras do profeta, proclamando o oráculo de Deus. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. E o profeta explica, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos. Esse era o povo de Israel no dia do profeta Isaías. Era o povo se dobrando diante de falsos deuses, diante de ídolos, abandonando a sua fidelidade ao Deus que havia cuidado deles, e se prostrando e trazendo oferendas diante de falsos deuses. E quando o profeta falava da parte de Deus, o que o profeta está dizendo? Que aqueles homens ouviam a voz do profeta, mas de mau grado. Sabe? Viravam a cara. Não é para menos que a tradição diz que Isaías, ele foi carinhosamente cerrado ao meio por aquela geração. Tamanho era o ódio, a aversão que aqueles homens tinham à mensagem de Isaías trazida da parte de Deus, porque era uma mensagem de juízo, mas eram homens com o coração duro. O que Jesus está fazendo? Jesus está comparando a sua geração, aqueles homens que o ouviam, com a geração de Isaías. Ele está dizendo, eles ouvem de mau grado. O texto segue dizendo, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder. Olha só como isso é forte, meus irmãos. É impactante. Os homens, Jesus está dizendo, os homens fizeram isso para quê? Qual que era o propósito deles? Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Nos dias do profeta Isaías, o povo não queria se arrepender, não queria se voltar para Deus, por isso ouviam de mau grado, por isso fechavam os olhos no sentido de não querer enxergar aquilo que estava diante deles, que eles estavam se afastando de Deus. E Jesus diz então, que nos dias do profeta, eles fizeram isso para não se converterem. Eles não queriam relação com Deus. É lógico, meus irmãos, que Jesus aqui não está dizendo que ele estava fazendo questão de que aqueles homens que não lhe davam ouvidos fossem condenados. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele, ao mesmo tempo, está querendo dizer, olha, eu falo de uma forma natural para aqueles que ouvem a minha voz. Quem não ouve, eu posso falar de qualquer outro jeito, eles vão continuar não ouvindo. Eu posso falar do jeito que o profeta falou nos dias de Isaías, trazendo de forma bem clara, como o próprio Jesus fez isso também, em dados momentos. Eles não vão ouvir. O coração deles
está endurecido. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. É o que nós vemos lá em 1 Timóteo. Paulo diz que Deus quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Esse é o desejo, é o anseio do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nos seus propósitos eternos, Deus tem os seus eleitos. Deus conhece aqueles que são dele, porque foram destinados para estarem com ele por toda a eternidade. É aquele mistério que sempre nos ronda. Aqueles que rejeitam a Deus, eles os rejeitam porque o coração deles é duro. Porque o coração deles é obstinado. Por isso até o que eles têm lhes será tirado. Irmãos, assim nós chegamos ao terceiro ponto dessa mensagem. O coração revela o tipo de ouvinte que somos. Veja que Jesus diz, nos versículos 16 e 17, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqui é uma frase que ela se aplica mais diretamente aos discípulos de Jesus que caminharam com ele, né? Eles estavam vendo o ministério de Jesus. Quantos profetas desejaram ver isso e não viram? Eles foram agraciados com isso. Eles estavam não apenas vendo, mas ouvindo e entendendo o que Jesus falava. Mas a gente não fica por baixo nessa história, não. Se essa bem-aventurança foi para eles, Jesus vai dizer mais à frente, mais bem-aventurado ainda é aquele que não vê, mas crê. Esses somos nós. Nós não vimos Jesus pisando nessa terra, mas a gente crê na palavra, a gente crê no Evangelho. Por isso nós somos muito mais bem-aventurados. E Jesus vai então começar a explicar essa palavra, essa parábola, mostrando os tipos de coração. No versículo 18 ele diz, atendei, pois, a parábola do semeador. E esse é o primeiro ponto que eu destaco. O primeiro aspecto da explicação é que Jesus não fala, Jesus poderia ter chamado de a parábola dos 4 solos, não é? Mas ele chama de parábola do semeador. Apesar dele querer destacar os diferentes tipos de solo, mas o mais importante nessa palavra aqui, nessa parábola aqui, é a semeadura. É a mensagem. É a semente que está sendo plantada. Como ele diz, e nós ressaltamos aqui lá no primeiro tópico, a semente é a mesma para todo mundo, ou seja, a mensagem é a mesma para todo mundo. Então, meus irmãos, o semeador está em destaque aqui. Aquele que leva a semente, aquele que planta a mensagem. O trabalho do semeador, como a gente viu aqui no texto, a gente pode concluir que ele é extremamente árduo. Se a gente parar para pensar, Jesus fala de 4 tipos de solo, e mesmo assim, dos 4 tipos, só um vai dar fruto, e não dá fruto igual também não. Ele vai dizer que ele produz a 30, a 60 e a 100 por 1, ou seja, a medida do fruto também é diferente, mesmo na terra boa. Então o trabalho de semeador não é fácil. Muito daquilo que é semeado, por assim dizer, não produz frutos. Mas ainda assim, há o trabalho do semeador. Por isso o semeador ele não é nem pessimista, nem otimista, ele é realista. A gente pode aplicar e entender esse semeador como sendo o próprio Cristo? Sim,
Ele é aquele que veio trazer a palavra, que veio trazer o evangelho. Mas a figura do semeador aqui pode ser também aplicada aos discípulos. Porque eles também foram enviados a pregar esse evangelho. E, por consequente, pode ser aplicada a mim e a você. A todos aqueles que um dia receberam essa boa semente e hoje são convidados também a espalhar essa semente. Portanto, já fica o recado, não é uma tarefa fácil. Mas vale muito mais o pequeno fruto que florescer do que o restante que não floresceu. Olhando agora para os solos, meus irmãos, a parábola aqui, claramente, nós podemos perceber, não está falando de pessoas que nunca ouviram. Ela está falando justamente daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, de receber a semente. Ela está falando de pessoas que ouvem, que recebem, são solos que recebem a semente. E o que ele vai destacar aqui em cada um desses solos é a forma como ele reage. A forma como ele reage a cada uma, a mesma semente, né? Mas a cada um tipo de reação diferente. O primeiro, e essa descrição de Jesus, como nós vemos na explicação dele, claramente descreve a condição do coração humano. O primeiro é aquele que cai à beira do caminho, está aí no verso 19. Jesus diz: todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então aquilo que ele falou para a multidão das aves virem roubar a semente, ele está explicando. As aves ali era uma figura de linguagem para o maligno. Quem é que rouba a palavra do coração do homem? É o maligno. Esse é o coração endurecido. Ela não entra, não cria raiz, é o solo duro, à beira do caminho. São as pessoas de coração insensível, que não se abrem para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela até chega a eles, mas fica ali na beira do caminho. E logo o maligno rouba. Quantas pessoas a gente não conhece assim? Que às vezes até vem à igreja, ouve a palavra, mas a vida continua do mesmo jeito. A palavra não produz efeito nenhum na pessoa. O problema está na palavra, está na mensagem, na semente? Não. Por pior que seja o pregador, o defeito não está na semente. Se for a palavra de Deus verdadeira, obviamente. Não estou falando daqueles que pregam heresias, né? Aí é outra história. Se for a palavra de Deus pregada verdadeiramente, ela não produz efeito. Não é porque o problema está nela. O problema está nesse solo endurecido. Caiu à beira do caminho. Não cria raiz. O maligno vem e rouba. A segunda cai no solo rochoso. Ou seja, como eu já disse, corações superficiais. E Jesus diz, é aquele que ouve a palavra e a recebe. E ele recebe com alegria. Aquela palavra, num primeiro momento, causa alegria no coração, mexe com as emoções da pessoa. Isso acontece, pode acontecer. Só que Jesus diz, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da própria palavra, logo se escandaliza. Ou seja, se aquela pessoa perceber que seguir a Cristo vai lhe trazer algum problema, alguma dificuldade, ela vira as costas. Opa, não. Ela se alegrou, ela queria algo bom para ela se alegrou quando ouviu aquela mensagem de salvação, mas depois ela percebe que tem um preço de discipulado. Aí ela fala assim, eu não quero não. Eu queria só a bênção. Pagar preço eu não quero não. É lógico que não pagamos preço por nossa salvação. Amém?
Mas há um preço em seguir a Cristo. Há o preço do discipulado. E esse se apresenta na forma das dificuldades. E a palavra que cai nesse solo raso, ela não cria raiz. E logo se perde. Esse solo rochoso. Tem uma frase do William Hendrickson, que ele diz o seguinte: o problema, ou melhor, o propósito da palavra de Deus não é causar mero entusiasmo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Percebe? Jesus diz, a palavra que aquela pessoa recebeu causou alegria, mas logo durou pouco. O propósito da palavra de Deus não é trazer entusiasmo, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não possa se emocionar com a palavra de Deus, mas esse não é o objetivo. O objetivo da palavra de Deus é trazer mudança. E aí ele diz o seguinte: o seu propósito é matar o velho homem. A palavra de Deus, ela traz morte no sentido de matar o velho homem. Morte no sentido de matar o nosso pecado. O problema, meus irmãos, não é aquela alegria inicial, o primeiro amor de servir a Cristo. O problema é que não pode ficar só nisso. Não pode ficar só no entusiasmo. O terceiro tipo de solo é aquele espinhento. Diz que a palavra caiu num solo onde a semente até brotou, até germinou. A palavra até floresceu ali, mas não foi sozinha. Foi no meio de espinhos. O que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Os cuidados do mundo, o dia a dia, a correria. E as riquezas, o desejo, a ganância, o anseio. Jesus está dizendo, essas coisas sufocam a palavra. Não deixam com que ela cresça e dê fruto. Eu me lembro aqui do jovem rico, que chegou lá diante de Jesus, fazia tudo, cumpria a lei. Diz o texto que Jesus amou aquele jovem. Aí Jesus falou com ele, né? Te falta uma coisa. As riquezas estão te sufocando. Tem algo ainda te fazendo impedir de servi-lo, de seguir-me, de seguir a Cristo. E aquele jovem saiu triste. E a última terra, meus irmãos, é essa terra boa. É a terra onde a semente pode crescer. É o coração quebrantado, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que é isso? É uma sementinha que nasce e dá 100 frutos. A outra dá 60, a outra dá 30. Como eu disse aqui, Jesus deixa claro, tem diferença nos frutos. Tem um que frutifica mais, tem um que frutifica menos. Mas o importante é dar fruto. Se a terra for boa, vai dar fruto. Ouvir corretamente, ouvir e entender, é prestar atenção no que Cristo diz e obedecer. É não ficar só no ouvir, mas praticar, como diz Tiago lá na sua carta. Compreender é levar a palavra para dentro do coração, é o que diz o texto lá de Isaías capítulo 6. Eles entenderiam com o coração, e se assim o fosse, eles se arrependeriam e seriam perdoados. A palavra precisa alcançar o nosso coração. A terra boa é a terra onde essa semente vai criar raiz e não vai ficar só na superfície das ideias, da ideologia, do pensamento, das emoções. Não, ela vai descer no mais profundo do nosso ser. E ali ela vai criar raiz e vai frutificar para a glória de Deus. Dar frutos é tornar-se pessoalmente um com essa semente. É se tornar, é receber essa semente e não ser apenas o solo, mas se tornar um com a semente. É se tornar uma carta viva de Deus, como diz Paulo lá em 2 Coríntios.
Nós somos cartas vivas, nós somos representantes. Meus irmãos, eu concluo. Jesus falou às multidões por meio de parábolas, já exercendo uma forma de juízo, de separação, já separando aqueles que eram seus, que entendiam as suas verdades, daqueles que tinham corações obstinados e eram inimigos da fé. Ele deixou claro com isso que a dureza do homem, a dureza do coração do homem, é que impede que o homem chegue até Deus. Jesus nos ensina, irmãos, que o nosso coração, ele revela se a gente realmente é uma terra boa ou é uma terra má. Em outras palavras, ele revela o efeito que a palavra de Deus tem em nós. Ele revela o efeito que a obra de Deus produz em nós. Nosso coração é como essa terra que recebe uma semente. Claramente, o texto aqui nos deixa perceber que essa semente é a mensagem do Evangelho do Reino. Irmãos, o tipo de terra são as nossas atitudes diante dessa palavra. São as nossas reações diante dessa palavra. Como a gente tem respondido à pregação do Evangelho, à mensagem da cruz, à mensagem do reino. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas nós vimos no texto que apenas uma pequena parte daqueles que ouvem de verdade. Apenas uma pequena parte daqueles que a recebem dão fruto. O problema não está na palavra. O problema não está no poder de Deus. O problema está no coração do homem. A gente precisa estar sempre atento. Qual é a terra do nosso coração? Eu trago breves aplicações, meus irmãos, à luz dessa parábola. Nós somos chamados a examinar o nosso coração. Ah, mas eu já sou crente, não importa. Como nós vimos aqui, até onde a semente encontra terra boa, ela produz a 30, a 60 e a 100. Eu não sei você, mas o desejo do meu coração é produzir a 100 por 1. Eu quero produzir o máximo para Jesus. Nós somos convidados a examinar o nosso coração diante da palavra de Deus. Porque o problema sempre, irmãos, vai estar em nós. A gente precisa estar atento à condição do nosso coração, ou seja, as nossas atitudes, as nossas reações à palavra de Deus. Um coração endurecido, um coração superficial, um coração dividido impedirá que a palavra produza fruto em nós. A gente precisa sempre estar pronto para não apenas receber, mas como terra frutífera, frutificar. Interessante da árvore frutífera, né, que quando ela cresce, ela dá fruto, e o fruto tem o quê? Semente. E a semente produz o quê? Outras árvores que vão dar mais fruto. Assim precisamos ser. Precisamos dar frutos para a glória de Deus. Esse fruto não nasce do nosso esforço, do mero esforço humano. Esse fruto, ele nasce de uma resposta perseverante à palavra de Deus. Há uma exigência da nossa parte de abrirmos o nosso coração para Deus. Sim, mas é o próprio Deus que faz essa obra em nós. Cabe a nós fazer aquilo que ouvimos na mensagem passada, né, lá no livro de Hebreus, refletindo aquilo que está lá em Números, Deus falando para o povo no deserto: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor faça essa obra em nós.
Que o Senhor faça do nosso coração sempre uma terra boa para receber a palavra. E que nós possamos dar fruto, que em 2026 seja um ano em que a gente possa frutificar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nós somos gratos a Ti, porque cremos que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, porque o Senhor nos tem revelado. O Senhor tem nos agraciado e feito de nós, não aqueles homens de coração endurecido, mas aqueles que são bem-aventurados por ouvirem e entender a Sua palavra. Nós louvamos ao Senhor por sermos agraciados. Somos gratos a Ti pelo Teu benefício dispensado a nós. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue arando a terra do nosso coração, para que ela se torne cada vez mais macia, cada vez mais adubada, para que ela seja uma terra fértil que possa produzir mais e mais para a glória do Teu nome. E Senhor, se por um acaso surgir em nós qualquer indício que possa mudar essa terra boa, se essa terra quiser se tornar endurecida, pisoteada pelos homens, cheia de espinhos, nos livra disso, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor. Livra o nosso coração de se tornar endurecido, de se tornar improdutível, de se tornar infértil. Livra-nos, Senhor, disso. E no nome de Jesus, que nós possamos alcançar o Teu favor cada vez mais e mais. Que a Tua palavra venha produzir mais e mais no nosso meio. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que o nosso Senhor Jesus esteja cuidando de cada um de nós a cada dia das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.